Olá, meus queridos amigos do canal Minuto de Saúde, Experiência, Conhecimentos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para trazer informações para vocês, trazer conhecimento, esclarecer dúvidas. E hoje nós continuamos com a ajuda da enfermeira Andréia Prata, da hemodiálise do Hospital Nossa Senhora das Dores. Ela hoje irá falar sobre insuficiência renal crônica. Muitas vezes a gente tem sintomas, tem algumas coisas e a gente não percebe. Igual foi falado no último vídeo, a insuficiência renal ela é silenciosa e muitas vezes quando a gente chega a perceber que a gente tem insuficiência renal, já é tarde demais. Mas a insuficiência renal aguda tem como ser revertida, a crônica não. Então ela vai dar essas explicações para a gente. Andréia Prata, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. E agora, antes de vocês ouvirem aí a explicação da Andréia, vai lá embaixo, deve ter escrito inscrever-se, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, dá seu likezinho para você ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo no nosso canal. Estamos beirando 100, estamos crescendo e com a sua ajuda nós vamos crescer ainda mais. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a doença renal crônica. A doença renal crônica hoje, é uma preocupação para nós, principalmente, que estamos aqui, para dar o atendimento, o acolhimento e o tratamento aos pacientes acometidos por esta doença. Hoje, no nosso Brasil, são 13 milhões de pessoas acometidas pela doença renal crônica. E o que é essa doença renal? Ela é uma doença silenciosa e progressiva, principalmente nos primeiros estágios da doença. Então, ela é uma doença que o diagnóstico chega até ao nefrologista, o ponto final do diagnóstico, tardiamente, porque os nossos pacientes, eles não sentem, não têm sintomas inicialmente. Então, os nossos rins, eles têm, um papel importantíssimo. Ele é controlador da nossa pressão arterial, ele secreta, ele filtra, ele produz alguns hormônios, ele faz o balanço de sal, da água, do cálcio, do fósforo, enfim, de vários elementos em nosso organismo que precisam estar equilibrados. Então, quando o nosso rim ele não está funcionando bem, então a gente, o paciente ele já está em acompanhamento, com o médico nefrologista, e o médico nefrologista vai acompanhando até o rim ter a sua perda total, que a gente chega, a gente fala no estágio 5, e o paciente precisa de fazer uma terapia renal de substituição. Então, de primeiro momento, quais são esses sintomas, que o paciente ele só vai observar depois de algum tempo que o seu rim ele está, que a gente chama dele estar entrando em falência. Então, o paciente ele pode sentir cansaço, anemia, falta de apetite, náuseas e vômitos e coceira no corpo, coceira na pele. Então, são sintomas de alerta que o seu rim pode estar precisando de ajuda. E neste momento é que os pacientes podem precisar de fazer uma substituição, Os seus rins, como não estão fazendo as funções que é necessária, a gente precisa entrar numa terapia renal de substituição, como falei anteriormente. Ou nossos pacientes, eles continuam no tratamento que a gente chama ambulatorial, que é o tratamento com o nefrologista, ou ele precisa de fazer uma hemodiálise,
ou a diálise peritoneal ou o transplante, né, que são os tratamentos, né, as opções de tratamento para os nossos pacientes com doença renal crônica. E esta doença renal crônica, ela pode ser, né, ela para os nossos pacientes, basta a gente ter atenção, né, nos principais sinais para a gente procurar imediatamente o médico nefrologista para a gente poder fazer um acompanhamento. Então, se você tem mais de 40 anos, faça uma consulta periódica anualmente e os exames norteadores para a gente saber se nossos rins estão ok são simples. São exames que nós fazemos de rotina durante uma consulta, principalmente na atenção primária. Basta um exame de urina simples e uma dosagem de creatinina no sangue. Com isso, a gente consegue saber como nossos rins estão funcionando. Então, se você tem ou já teve algum problema renal, se você tem algum parente, né, na parte genética de algum familiar que teve problema renal, então nós precisamos estar atento. Se você é hipertenso, se você é diabético, nós precisamos estar sempre fazendo esse controle para a gente saber como que nossos rins estão. E o que a gente precisa cuidar, né? Então, o que nós preventivamente precisamos orientar a nossa população para ela poder cuidar dos seus rins? Então, são 8 orientações importantes que a gente precisa falar. Hidrate o seu corpo. Então, nós precisamos beber água, hidratar. Precisamos consumir alimentos saudáveis. Diga não aos fast food. Temos que ter muita atenção ao sal na nossa alimentação. Controle sua pressão arterial. Controle seu açúcar no sangue. Cuidado com os alimentos embutidos. E façam atividade física. Nós precisamos manter o nosso corpo cada dia melhor. Então, precisamos manter o nosso peso balanceado. Com isso, nós vamos fazer com que os nossos rins estejam cada vez melhor, tá? Então, procure, se necessário, um acompanhamento com o nefrologista. Desde o momento que você já fez o seu acompanhamento na atenção primária e o médico da atenção primária achou necessário você fazer um acompanhamento com o seu nefrologista. Então, se você necessitar de fazer a hemodiálise, ela é uma oportunidade para você ter uma qualidade de vida melhor. Porque a hemodiálise, nós vamos precisar de uma máquina, precisar de um acesso. O que é esse acesso? Por onde que nós vamos retirar o sangue de você para você fazer o tratamento. Então, é um tratamento simples, tá? Mas ele vai te deixar cada vez melhor. Não precisam ter medo da hemodiálise, pelo contrário, a hemodiálise salva vidas, porque se você, num determinado momento, precisar de fazer este tratamento, é ele que vai fazer com que você sobreviva mais um pouco, porque o rim, ele precisa, o nosso sangue precisa ser filtrado e através desse procedimento é que vai acontecer toda essa função que o nosso rim, nesse determinado momento, não vai fazer. Então, a hemodiálise, ela vai salvar a sua vida.
É isso aí, amigos do nosso canal Minuto Saúde, Experiência e Conhecimentos. Agradecemos a presença da Andréa Prata mais uma vez conosco, nos explicando sobre insuficiência renal. Lembre-se, cuide do seu rim, faça seus exames de rotina, vá ao seu médico, peça a função renal, ureia, creatinina, filtração glomerular, para poder saber como que está funcionando o seu rim. Regule a sua pressão, regule a sua glicose, tá? Regule a sua alimentação, faça exercícios físicos e, acima de tudo, tome bastante água, somente o calor, né, que está começando agora. Tome bastante água. Obrigado, André, por estar compartilhando conosco mais uma vez seu conhecimento. E em breve estaremos aqui com mais vídeos para vocês, para esclarecer dúvidas e tirar para esclarecer as dúvidas e podermos também falarmos um pouquinho mais sobre saúde e sobre aquilo que a gente necessita para termos um bem viver, um bem-estar. Eu, Vinícius Apolinário, me despeço de vocês, mas não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, dá o likezinho e compartilhe o vídeo. Valeu, fiquem com Deus.